vasos nas mãos do oleiro. Irmão, você sabe qual é o significado da palavra oleiro? Oleiro nada mais é do que aquele que fabrica objetos de barro. Entre eles, nós temos o vaso. Quando, irmãos, o oleiro pacientemente molda um vaso, é natural que ele apresente alguns defeitos. Então, cabe a esse profissional decidir se aquele vaso continuará com as imperfeições ou se ele será remoldado. Da mesma forma, meus queridos, Deus trabalha em nossas vidas. Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6, diz o seguinte: esta é a palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra e disse: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Irmãos, eu fico imaginando qual foi a reação de Jeremias ao ouvir a ordem de Deus. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. O profeta, na sua natureza humana, poderia até pensar ou ter pensado: por que Deus não me diz aqui mesmo o que tem a dizer? Por que eu preciso ir até lá, na casa do oleiro? Mas ao chegar àquele lugar, Jeremias viu um oleiro trabalhando em vaso que se estragou e foi refeito. Com isso, ele entendeu a mensagem de Deus. O vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos e ele refez, moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Neste momento, o Senhor fez duas revelações importantes ao profeta Jeremias. A primeira revelação foi: quem é o oleiro? O oleiro que Jeremias viu representava o próprio Deus, zeloso e misericordioso, que nos aperfeiçoa em nossa fraqueza e deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Para ser moldados, irmãos, e nos tornarmos o tipo de pessoa que Deus deseja, ou que o nosso oleiro deseja, digamos assim, mesmo com toda a sua força e poder, Deus escolheu amar objeto tão frágil e cheio de limitações que somos nós. Quando entregamos nossas vidas a Jesus e cremos nele como o único Salvador, nós recebemos o Espírito Santo no nosso interior e passamos a refletir a presença de Deus em nossas vidas. Continuamos frágeis, mas pela graça do Senhor somos transformados dia após dia, até nos tornarmos mais parecidos com Cristo. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diante de tudo isso, não temos nenhum mérito. A glória é somente de Deus, pois o que nos torna belos não foi conquistado por nós mesmos, mas sim por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a primeira revelação é quem é o oleiro e descobrimos que é Deus. A segunda revelação é o seguinte: quem é o vaso? Essa palavra vindo a Jeremias provavelmente foi revelada durante os primeiros anos do reinado de Joaquim, um rei que desagradava a Deus em tudo. Então o Senhor usou as figuras do oleiro e do vaso para ilustrar sua soberania para a vida de Israel. Irmãos, olha só, Deus mostrava ali que ele tinha poder sobre o barro e continuaria trabalhando nele para transformá-lo em vaso útil. No entanto, Israel deveria fazer o que, irmãos? Se arrepender dos seus pecados. Caso contrário, o barro ficaria duro antes de ganhar aquele molde que era desejado por Deus. E se o barro endurecer, o que iria acontecer? Ele teria que passar por um processo muito doloroso, pois seria amassado, quebrado e refeito outra vez. O tempo passou, mas Deus não mudou. Seus padrões de justiça, perdão e o amor continuam, irmãos, os mesmos e se aplicam a nós com a mesma intensidade do tempo de Jeremias. Deus continua sendo o oleiro e agora nós somos o barro nas suas mãos. Por isso, devemos perguntar: permitiremos ser moldado segundo o padrão de Deus? Ou continuaremos vivendo a vida do jeito que achamos melhor? Deixaremos que Deus, através do Espírito Santo, nos esvazie do nosso eu para nos transformar em vasos para a honra e santificação, prontos para sermos usados na sua obra? Porque Deus conhece, irmãos. Deus nos conhece, né? E devemos pedir a Deus que comece a nos moldar, até nos tornarmos aquele vaso, né? Bonito, aquele vaso valioso, aquele vaso que tem utilidade, ou seja, aquele vaso útil. É preciso que nos rendamos a Ele. Devemos refletir sobre a nossa postura diante do oleiro. Não podemos ficar paralisados, irmãos, como o barro, permitindo que o pecado e as más escolhas nos segue e nos endureça. Mas devemos deixar que o Senhor trabalhe em nós, colocando a sua mão de poder nas áreas que não gostamos de mudar. Devemos ter coragem para orar e dizer o seguinte para Deus: Senhor, seja feito a tua vontade, trabalhe todas as áreas da minha vida, pois não quero ser um vaso velho, duro e reprovado. Irmãos, tem um hino no canto cristão que diz o seguinte, muito bonito esse hino que diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Que Deus lhe abençoe. Ficam todos na paz do Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. Ficam todos na paz e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.